Olá, querido amigo, querida amiga, este é o programa Cristo Conectado e eu quero trazer para você uma reflexão sobre as pessoas com deficiência física. Dia 21 ao dia 28 de agosto é a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Física. Ainda há, sim, e nós não podemos negar, ainda há muito preconceito quando se fala sobre pessoas com deficiência física. Nós precisamos abordar a temática justamente para podermos trabalhar a inclusão, algo essencial para as pessoas com deficiência física. No Brasil, 23,9% da população possui algum tipo de deficiência física. Isso conforme dados do censo IBGE 2010. E para abordar o tema, eu quero falar um pouquinho sobre a participação das pessoas com deficiências dentro da sociedade. Mas para isso eu quero abordar de maneira histórica, trazendo relatos ao longo de todos os anos como a pessoa com deficiência ela foi sendo tratada e considerada pela sociedade. Na antiguidade clássica, as pessoas que nasciam com alguma limitação, alguma deficiência, elas eram abandonadas ou até mesmo sacrificadas. Na Roma antiga, as pessoas que nasciam com alguma limitação, alguma deficiência, não eram sacrificadas, mas elas eram usadas para prostituição ou até mesmo para entretenimento de pessoas ricas. A partir do século IV, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas eram colocadas em instituições asilares ou até mesmo em lugares voltados para as pessoas marginalizadas, mas sem o devido cuidado. Nos séculos XI e XII, as pessoas com incapacidade física ou até mesmo com problemas mentais, elas eram taxadas como pessoas que tinham recebido o sinal da ira de Deus. Séculos 17 e 18, nós tivemos então os primeiros passos que foram dados para a valorização das pessoas com deficiência, criando assim os primeiros métodos de aprendizagem, tal como o braille e também a leitura labial. Com a Revolução Industrial, então, passou-se a valorizar a mão de obra e a formar pessoas para esta mão de obra. E as pessoas com deficiência física, elas foram consideradas como aptas para justamente também oferecerem a sua mão de obra. O pós-Primeira Guerra Mundial, isso já no século XX, e também logo antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a desenvolver centros de reabilitação para ex-combatentes de guerra que voltavam das batalhas com algumas mutilações e até mesmo com alguma deficiência. Até a metade do século XX, o atendimento às pessoas com deficiência física foram realizados em escolas especiais ou até mesmo em classes especiais dentro das escolas regulares. Deus, ele também trata com muito respeito e amor a pessoa com deficiência. A palavra de Deus em Levítico capítulo 19, versículo 14, traz uma palavra onde diz assim: não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus, eu sou o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Talvez você amaldiçoe um surdo e ele não pode ouvi-lo. Talvez você ponha uma armadilha diante de um cego que não pode enxergar. Mas Deus são os olhos dessa pessoa com deficiência visual e Deus também são os ouvidos da pessoa com deficiência auditiva. Deus ama essas pessoas e espera que todos nós tenhamos respeito por essas pessoas, porque o mesmo Deus que é o nosso Deus é também Deus das pessoas com deficiência. Afinal, todos nós temos uma deficiência em comum e essa deficiência é chamada de pecado. E o remédio para essa deficiência é o seu Filho Jesus,
que foi enviado para morrer na cruz por todos nós e nos dar a salvação. Deus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre a inclusão, sobre a valorização, o respeito e principalmente ver que o grande defensor, o que mais ama a pessoa com deficiência, seja ela mental ou física, é Deus. Afinal, ele diz no final do versículo 14 de Levítico, capítulo 19, eu sou o Senhor. Ele é o Senhor de todos nós. Deus abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.